Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do Quebra a Banca Contabilidade. Vamos quebrar a banca do nosso concurso, seguindo na playlist Cefaz Amazonas, Auditor Fiscal de Tributos Estaduais, prova de 2022. A gente segue com essa questão, que é a primeira questão de contabilidade avançada, questão sobre o CPC 06. É uma questão que eu acho muito interessante. Mas antes da gente começar a questão, não deixe de se inscrever no canal. De segunda a sexta-feira, às 9 horas, tem resolução de uma nova questão. E não deixe de curtir, de comentar aqui se você tem alguma sugestão e principalmente se você tem alguma dúvida sobre essa questão ou alguma outra questão. Bom, vamos lá começar essa questão sobre o CPC 06, que fala sobre arrendamentos. Vamos fazer uma breve revisão sobre esse CPC antes da gente ir para a questão propriamente dita. O arrendamento, a entidade deve contabilizar um arrendamento, ela deve analisar se o contrato que ela está fazendo com o cliente ou com o fornecedor, o contrato que ela está fazendo ali, se é ou se contém um arrendamento. Ele é ou contém um arrendamento se ele transmite o direito de controle, direito de controlar o ativo, o que coaduna com a definição de ativo lá no CPC 00, que o CPC 00 vai dizer que um ativo é um direito, um bem, um recurso econômico controlado pela empresa, oriundo de eventos passados, certo? Então, o direito de controle é muito importante para a gente analisar o arrendamento. Não é necessário ser proprietário de um bem para poder reconhecer no seu balanço patrimonial. Basta que você tenha esse poder de controle, de direcionar o uso, etc, etc, etc. Tá bom? Então, ele é um arrendamento se tem o direito de controlar em troca de uma contraprestação. Que é o dinheiro, em troca de contraprestação. Você vai pagar uma mensalidade, uma contraprestação mensal, vamos dizer, pelo teu direito de controlar aquele ativo ali, aquele bem. Então é basicamente um aluguel. Podemos entender como um aluguel. Você aluga uma máquina, por exemplo, um trator, um imóvel, etc, 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 e você passa a ter direito de controle em troca de uma contraprestação. Geralmente, em regra, o reconhecimento desse ativo é um débito aqui, que é no ativo, Pode ser um ativo imobilizado, uma propriedade para investimento, pode ser o que for, Então, você está reconhecendo seu ativo de direito de uso, Você vai ter um arrendamento a pagar no seu passivo, que você vai pagando ao longo prazo. E você vai ter aqui normalmente uns juros a transcorrer, uns juros passivos a transcorrer. Se ele é um juros passivo, olha esse macete, se ele é uns juros passivos, ele vem retificando o meu passivo, desculpa. Se ele é um juros passivo, ele vem retificando o meu passivo. Por isso que ele é lançado a débito. Se ele fosse um juros ativos, ele iria retificar o meu ativo e seria lançado a crédito. Esse é um macete aí que eu tenho para facilitar nesse reconhecimento. Tá bom? E ao longo do tempo ele vai transcorrendo, vai acontecendo. Ele retifica ali o passivo, que é o passivo de arrendamento a pagar. Essa é a regra geral. Em regra, esse ativo vai ser reconhecido a custo. Mas tem duas exceções, uma é mais importante do que a outra, porque a segunda fala sobre reavaliação. Não é o costume das bancas cobrarem reavaliação, mas o primeiro é muito importante, que é, por exemplo, se esse ativo de direito de uso é uma propriedade para investimento, eu vou chamar aqui de propriedade para investimento, PIV, se ela é uma propriedade para investimento e o arrendatário, quem é o arrendatário? É o cara que está alugando, tá bom? É o cara que está alugando esse imóvel, vamos dizer que seja um terreno para valorização, É uma propriedade para investimento e o arrendatário reconheceu suas propriedades para investimento pelo valor justo, porque ele pode escolher, lembra? Propriedade para investimento pode escolher tanto mensurar pelo valor de custo ou pelo valor justo, uma vez que escolhe todos os ativos de propriedade para investimento, tem que seguir aquela escolha. Então vamos dizer que ele reconheceu os PIVs dele, as propriedades para investimento como valor justo. Então, nesse caso, como uma exceção, seria a valor justo
o reconhecimento desse arrendamento, tá bom? É uma exceção, mas em regra é o valor de custo. Essa é a regra geral. Porém, que é o caso dessa questão, o CPC 06, no seu item 5, vai trazer uma exceção, vai trazer uma isenção, e esse é o nome mesmo que está no CPC, uma isenção de reconhecimento, ou seja, não vai ser necessário seguir os requisitos do item 22 ao 49 do CPC 06, que são os itens que vão dar os requisitos para o reconhecimento do arrendamento, que é basicamente isso aqui em regra, tá? Que eu falei aqui em cima. Vão trazer esses requisitos, mas você pode escolher, é uma faculdade do arrendatário, ele pode deixar de reconhecer como arrendamento se for de baixo valor, ou no CPC tá escrito E, mas o item 6 deixa claro de que na verdade é um ou. Ele pode deixar de reconhecer se for baixo valor ou for de curto prazo. Aí ele vai te remeter, esse item 5 vai te remeter ao item B3 a B8. B3 a B8, que vai falar sobre esse importante aspecto que é o baixo valor. Como analisar o baixo valor. E o que é importante você saber? Esse baixo valor tem que ser analisado pelo item novo, tá? Pelo ativo novo. Você tem que olhar para ele, não independente, está escrito lá, independentemente da idade, você tem que analisar o baixo valor por ele novo. Então vamos dizer que você esteja alugando um trator. Esse trator tem já 10 anos de uso. Você não vai analisar o baixo valor pelo valor dele todo depreciado. Você vai analisar como se ele estivesse sendo novo, alugado novo, zerinho. Beleza? Isso diz, né, nesses itens B3 a B8. Isso daí é uma coisa importante que você tem que saber, porque pode ser alvo de cobrança em questão. Outra coisa importante que você deve saber é que esse baixo valor não é específico. Isso aqui é muito importante, e essa questão eu acho ela muito interessante porque ela entendeu isso. Esse baixo valor não é específico do arrendatário. Como é que eu sei que essa questão entendeu isso? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Na verdade, eu vou começar a mostrar agora. Essa questão traz aqui, ó, uma sociedade empresária que tem um ativo total de 400 milhões, ou seja, um ativo enorme, né? 400 milhões. E ela vai fazer um arrendamento de 1 milhão. Beleza? Então você já percebe, poxa, esse arrendamento é um arrendamento de baixo valor. Mas baixo valor para quem? Baixo valor para essa entidade aqui, que tem um ativo de 400 milhões. Para uma outra entidade não é baixo valor, poxa, 1 milhão de reais é um valor alto. E é isso que o CPC disse, ele não é específico. Ele não é específico do arrendatário. Não é específico do arrendatário. O CPC, inclusive, dá o exemplo que, por exemplo, um veículo nunca vai poder ser isento de reconhecimento de arrendamento pelo motivo de... Pode ser por curto prazo, mas não pelo motivo de baixo valor, porque ele é um valor alto. E o CPC dá no item B8, ele dá um exemplo do que pode ser. Ele dá lá laptop, computadores pessoais, smartphones, itens pequenos, baixo valor, realmente baixo valor, 3 mil reais, 4 mil reais. Agora, 1 milhão de reais não é baixo valor. E eu achei interessante porque a FGV entendeu isso aqui. Porque na justificativa da resposta, eu vou discutir um pouquinho mais sobre isso na justificativa da resposta. Segura isso aí para daqui a pouquinho no final da questão. Então vamos lá continuar a questão aqui para a gente poder resolver e eu comentar sobre isso. A sociedade avalia o melhor modo de contabilização do galpão em suas demonstrações contábeis, ponderadas com a restrição de custo prevista no CPC 00. O CPC 00 diz lá que o custo é uma restrição geral para o relatório financeiro, etc. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que o arrendatário vai fazer o uso dessa possibilidade que o item 5 deu de não reconhecer, porque vai evitar gerar custos ali e ele vai usar essa isenção. É isso que ele quis dizer com esse ponderadas com a restrição de custos do CPC 00. Então, de acordo com o pronunciamento
técnico do CPC 06, assinale a opção que indica a contabilização. Bom, se eu contabilizo como ativo, eu estou seguindo os ditames normais do CPC 06, que não é o que eu quero. Eu quero ficar isento disso. O CPC 06 diz que quando eu faço a opção de ficar isento, eu devo reconhecer esse arrendamento como despesa em base linear ao longo do prazo do arrendamento. Isso está no item 5. Então, quando eu uso a isenção, eu reconheço como despesa em base linear. Ou seja, conforme for passando o tempo, eu vou reconhecendo a despesa desse arrendamento. Simples assim. E foi isso que aconteceu. Esse arrendatário, aqui também não tem nada a ver, esse arrendatário decidiu escolher, tá vendo? Porque ele está ponderando aqui, ele quer diminuir os custos, então ele fez a opção e quer usar essa isenção de reconhecimento. Então, beleza, eu sei que é uma despesa. Agora, com base em quê? Eu posso me basear em duas coisas, baixo valor. Eu já sei que esse arrendamento não é de baixo valor, porque o baixo valor não é específico do arrendatário. Então não pode ser por baixo valor. Com base na atividade fim, isso aqui é uma invenção da banca. Isso aqui não tem nada a ver. O CPC não fala isso. Ele diz que é ou prazo ou baixo valor. E aí ele me diz aqui, ó, com base no prazo da duração do contrato. Olha que linda essa resposta. Letra E. E é exatamente isso, com base na duração do contrato. Porque ele me diz aqui, ó, que esse contrato é dos meses de junho a dezembro. É um contrato de curto prazo. Beleza? O CPC 06 não vai dizer o que é um curto prazo, né? Mas eu acho que um curto prazo seria abaixo de 1 ano. Mas a gente percebe que a FGV entendeu isso aqui de que não é específico do arrendatário e ela traz essas informações aqui para te iludir, mas não te ilude nas respostas, porque ela poderia trazer aqui despesa com base no valor. E aí muita gente ia errar. E eu vislumbro isso como uma pegadinha de futuras provas. Então você tem que ficar de olho, porque eu acho que nas próximas provas da FGV vai cair uma questão assim, em que ela vai te dar um ativo muito alto, vai te dar um arrendamento caro, 1 milhão é caro, mas que em relação ao ativo é baixo, e vai te dar uma opção aqui que você vai poder reconhecer como despesa por conta do baixo valor. Mas vai estar errado, porque você vai ter que reconhecer com base no prazo do contrato. Eu vislumbro isso como uma pegadinha futura da FGV. A gente tem que ficar atento. Ela já deu a dica aqui que ela entendeu isso aqui, ó. Ela entendeu, ela me deu isso aqui, mas ela depois respondeu certinho, com base na duração do contrato. Então a gente fica ligado, vamos quebrar a banca FGV, não vamos deixar a FGV quebrar a gente vai estar atento, principalmente vocês que estão me assistindo. Agradeço muito pela atenção, agradeço muito pelos comentários positivos, estou gostando muito desse projeto aqui que a gente está fazendo. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e deixa um comentário aqui se você gostou dessa futura pegadinha que a FGV vai dar aí pra gente. Valeu, tchau, tchau.